Boa noite a todos e a todas. Estamos novamente aqui. Eu sou o Thiago Roney, professor substituto da Universidade Federal do Amazonas. Estamos dando início aqui novamente a uma conferência, mais uma live do primeiro colóquio Constelação Selvagem. E hoje a gente tem um convidado mais do que especial e daqui a pouco a gente vai apresentá-los. Eu quero apenas colocar aqui brevemente, junto com o Theo, que o colóquio Constelação Selvagem surgiu com o objetivo, de um lado, né, pegar os conceitos, imagens, categorias do Benjamin para analisar a Amazônia de maneira geral, né, o sentido mais óbvio, o objetivo mais óbvio, e, por outro lado, também pegar o pensamento produzido na Amazônia para repensar os conceitos, categorias e imagens do Walter Benjamin, ou fazer esse encontro inusitado entre o pensamento produzido na Amazônia e o pensamento benjaminiano para pensar o mundo no geral. Dito isto, eu chamo aqui na mesa o Theo e o nosso convidado especial, que é o professor e pensador Raul Antelo, e passo a palavra ao Theo, que vai apresentar o nosso convidado de hoje. E aqui, antes de passar a palavra ao Theo, quero agradecer imensamente ao Raul Antelo pelo convite, para a gente da organização aqui junto com o Theo. É uma das presenças mais ilustres aqui no Colóquio Constelação Selvagem e que vai agradecer muito aqui o evento. Passa a palavra para o Theo. Obrigado, Thiago. Boa noite, Thiago. Boa noite, Raul. Boa noite para todo mundo aí que está assistindo. Realmente, como o Thiago falou, quando a gente estava montando a programação dos encontros virtuais, o nome do Raul realmente foi um dos que mais causava entusiasmo na gente. Então, assim, é uma felicidade ter você aqui, Raul. Muito obrigado por aceitar esse nosso convite. Estamos aqui já ansiosos para ouvir sua fala. Mas antes de passar a palavra, Raul, vou só, para quem não conhece ainda, né, o trabalho do Raul Antelo, vou fazer aqui um breve resumo do currículo dele. O Raul é graduado em Letras Modernas pela Universidade de Buenos Aires e em Língua Portuguesa pelo Instituto Superior dele, professorado em Línguas Vivas. Tem mestrado em Literatura Brasileira pela USP, doutorado em Literatura Brasileira também pela USP. Foi professor de Literatura na Universidade Federal de Santa Catarina, na Universidade, foi Guggenheim Fellow e professor visitante nas universidades Yale, Duke, Texas at Austin, Maryland, essas quatro, né, nos Estados Unidos, e Leiden, na Holanda. Presidiu a Associação Brasileira de Literatura Comparada, a Abralic, e recebeu o doutorado honoris causa pela Universidade de Cuyo. Na Argentina, Raul, Cuyo? Sim, na Argentina, fronteira com o Chile. Por último, mencionar que ele atualmente é professor colaborador do programa de pós-graduação em literatura da Universidade Federal de Santa Catarina. Feitas as apresentações, professor Raul, muito obrigado pela sua presença. A palavra é sua para conferir sua palestra aqui para a gente. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado, Thiago. Obrigado, Theo, pelas palavras. E sem mais delongas, vamos entrar em matéria. Eu gostaria de começar evocando a oitava das teses sobre a história de Walter Benjamin e relembrar, na próxima imagem podemos ver essa oitava tese, que tanto nesse fragmento, que é dos últimos que ele escreve, em 1940, quanto em várias passagens do seu grande projeto, um projeto elaborado entre 1927 e 1940, o Livro das Passagens, Benjamin deixa claro que o conceito de progresso e o conceito de decadência, para ele, são equivalentes, se desfazem. A superação dos conceitos de progresso e de época de decadência são apenas dois lados de uma mesma coisa, afirma no fragmento N25. E mais ainda, numa outra entrada que podemos ver a seguir, é o fragmento N16, o patos deste trabalho, Livro das Passagens, é que não há épocas de decadência.
tentativa de ver o século XIX de maneira tão positiva quanto procurei ver o século XVII no trabalho sobre o drama barroco. Nenhuma crença em épocas de decadência. Assim também, fora dos limites, qualquer cidade para mim é bela. E por isso, não acho aceitável qualquer discurso sobre o valor maior ou menor das línguas. Ou seja, que o olhar do materialista antropológico consiste em duvidar sempre do presente e apostar em que diversos momentos do passado, sua verdade pretérita, possam ressoar agora com tanta ou maior legitimidade, com tanta ou maior potência, que as concepções dominantes do presente. E esse estado de exceção que Benjamin procurava, e que tudo domina, nos obriga a enxergar o presente dividido entre a redenção histórica e o cadáver. São dois caminhos bem diversos. Se continuamos pela estrada principal, percorremos o tempo homogêneo e vazio do futuro, que, sem possibilidade de recuo, nos leva, mais cedo ou mais tarde, ao aniquilamento. No entanto, a estrada dos oprimidos volta-se a épocas do passado que costumam ser esquecidas ou banidas da estrada do progresso, que atravessa a corrente dos vencedores de cabo a rabo. Ou seja, que aquelas épocas que não coincidem com as atualmente hegemônicas é que são consideradas de decadência. E a revolução certamente se decide a partir de sua redenção. Se não decidimos, entretanto, deixa-se tudo como está e se continua percorrendo a mesma estrada reacionária do progresso até o aniquilamento final. Ou seja, que o conceito de progresso talvez seja o maior obstáculo epistemológico do método benjaminiano. É um entrave que se encontra no positivismo, no neocantismo, no sionismo, no hegelianismo, e que nas teses sobre o conceito de história alcança talvez ao próprio marxismo e a demolição da social-democracia através das imagens de tempestade, de locomotiva, de rua de mão única, como podemos constatar no ensaio sobre o caráter destrutivo. Vamos relembrar um dos fragmentos das passagens, o fragmento S1.6. Interesse vital em reconhecer um determinado ponto da evolução como encruzilhada. Nesse ponto localiza-se atualmente o novo pensamento histórico, que é caracterizado por uma maior concretude, pela salvação dos períodos de decadência e pela revisão da periodicidade de maneira geral e em particular, e cuja utilização em seu sentido reacionário ou revolucionário está sendo decidida agora. Neste sentido, acrescenta Benjamin, o que se anuncia nos escritos dos surrealistas e no novo livro de Heidegger, ele está se referindo ao Ser do Tempo, que relembremos é de 27, é a mesma crise, com suas duas possibilidades de solução. Ou seja, que se associam problematicamente um ilimitado otimismo em relação às promessas das novas tecnologias, e isso vale para nós hoje, com as redes sociais, e um total pessimismo referido ao curso da história, que sem o salto revolucionário jamais abandonaria o estágio arcaico de exploração e aniquilamento da vida. Em outras palavras, Walter Benjamin está dizendo que seu método é uma revisão da arqueologia filosófica do século XX. Hoje, inícios do século XXI, cindida entre dois polos. Georges Didier Berman, que é herdeiro de Bataille e de Malraux, de um lado, e Giorgio Agamben, discípulo de Heidegger, do outro. Toda a faísca da iluminação profana de Benjamin, de fato, percorre nesse sentido o arco que vai do Trauerspiel, né, a obra sobre o drama alegórico barroco alemão, e o Ser e o Tempo. Portanto, a articulação entre materialismo antropológico e Amazônia, embora indireta, passa principalmente
pelas estratégias narrativas surrealistas. E é isto que eu gostaria de enfatizar. Quando um século atrás, em 1924, André Breton, Aragon, Max Maurice e Roger Vitrac organizaram uma excursão cujo objetivo não era outro, basicamente, do que andar sem rumo certo, estávamos diante de uma caminhada, a rigor para os surrealistas, uma deambulação, como eles a chamavam, que se colocava fora do tempo, atravessando a infância do mundo e tomando as formas arquetípicas da errância nos territórios empáticos do universo primitivo, tal como declaram em um dos escritos. Alguns anos depois, convidado a expor o conhecimento que ele tinha acerca da América Latina, o mesmo Roger Vitrac evocaria o Brasil, que ostenta uma estrela diabólica tirada do céu, e a aranha Amazônia, que abraça desde os Andes até o mar. A par dessas aventuras, o demorado diagnóstico de Benjamin, formulado entre julho de 25 e janeiro de 27, era implacável, e me refiro a Traum Kitsch. No matagal da pré-história procuram a árvore totêmica dos objetos, a suprema zombaria dessa árvore totêmica, a última de todas, é o kitsch. Esta é a última máscara de banalidade que revestimos no sonho e na conversa para reabsorver a energia do extinto mundo das coisas. Ou seja, que em suma, vemos aí desenhada, prefigurada, a tese benjaminiana sobre o surrealismo, recuperando as forças revolucionárias ocultas nos objetos fora de uso. Uma tese que ele formula no seu famoso ensaio de 1929. Isto pois, eu gostaria de dar dois exemplos, a meu ver, extremamente eloquentes, dessa mesma preocupação, que são o Gilmar de Andrade e o do poeta surrealista Benjamin Perret. Tomemos o caso de Gilmar de Andrade. Vou me deter em seu diário de etnografia amazônica. Aproximando-se de Quitos, a 19 de junho de 1927, anota Mário de Andrade, e podemos ler. Às 10, portamos em Vitória. Usina de açúcar do peruano Dr. Vigil. Lindo posto, progressista, limpinho, ar de felicidade. Provei a frutinha marmela. Assim meio sem graça, com gosto de boba. Os peruanos nascem todos na Itália, gesticulam, fazem um barulhão. Esse Dr. Vigil, num segundo, provou ser homem estupendo. Forte, otimista, bom, carinhoso, delicado, patriota, sabido, quando não sabe, inventa. Porém, em 2 anos levantou esta usina de açúcar extraordinária. Visitamos todos os 207 milhões de carapanãs que o usineiro cria com a ajuda de 240 índios, que o Dr. Vigil conseguiu domesticar e fazer trabalhar com eficiência. Nós, peruanos, afinal dá orgulho, nem bem saindo do Brasil maltratado, sem nenhuma iniciativa mais corajosa, apodrecendo por esse mundo de água, mal enfia a faca no peru, pronto. Uma iniciativa linda, maquinário moderníssimo, importado de quanto Inglaterra, Estados Unidos tem máquina por aí tudo movido a sangue peruano e desenhos de Zuloaga. Partimos entusiasmados, depois da visita à serraria, à usina e passeio pelos canaviais, em vagonetes puxados a quichuas correndo, Juan e Manuelito, me senti toreador. 3 dias depois, a 22 de junho, o navio chega finalmente a Iquitos e esse ponto extraterritorial introduz o perspectivismo de uma logologia de exportação.
mediada justamente pela paronomásia toras, touros, toreador. Vejamos o fragmento. Estão embarcando 200 touros de caoba, cada um pesando de 2 a 3 toneladas, me disseram. Caoba é castelhano, aqui na região se diz aguano. Nós dizemos mogno. Vão para Boston, para uma fábrica de vitrolas. Estamos no meio da lagoa, enxergando a vista convidativa, meia paulista, com seus morrinhos e os coqueiros pipiaios. Vamos à terra visitar um pueblo de índios huitotas, que é perto daqui. Dona Olívia, as 2 moças, um americaninho de Iquitos e eu. Essa experiência absolutamente kitsch, derrubada da floresta ancestral para construir vitrolas que temporariamente enfeitam lares burgueses em Nova York, se traduziria numa sátira de Mário à antropologia experimental europeia, na fábula dos índios Domissol, um fragmento do Turista Aprendiz, índios que exibem e gozam licenciosamente das partes pudendas, mas ocultam a boca, não podem mostrar a boca. Trata-se de uma crítica a um certo retour à l'ordre, que era justamente a palavra de ordem que dava uma guinada nos movimentos de arte nessa década de 20, e que, neste caso, supõe um retorno à natureza e um fetichismo a Baporu, ou seja, a errática selvagem do pé fincado à terra. Leiamos o próximo fragmento. A principal manifestação desta última volta são a sociedade dos homens adâmicos. Homens e cunhãs, está claro, já barbados, etc., mas naquela mesma vestimenta infatigável em que já estava no dia em que o pai se deitou na rede para jejuar e a mãe foi tomar banho no rio. Os alemães fazem isso, como era de esperar, cientificamente, e as revistas de lá andam trazendo fotografias tais que já bem podem servir à clientela brasileira. Na França, porém, isto é, latinos, os voltadores à natureza usam uma tanguinha que não tardará a ser de penas de arara, o dia em que a vestimenta nova cair na invenção de algum modista sabido em etnografia. Ou seja, que o retorno à natureza, se desprovido de fetichização, acarretava para Mário, como para Benjamin, uma potenciação da memória. Para os dois, para Mário e para Benjamin, isto através de Henri Bergson, existia uma analogia entre o sonho e o modo de operar do inconsciente. Narra Mário, então, que estando em Iquitos e seguindo os passos de um índio da tribo dos Huitotes, vamos ler o fragmento, não podendo simpatizar com o civilizado, amei-lhe os pés, que eu também me pretendo entre os amantes da natureza. Quando permito que o passado se lembre de mim, às vezes sinto esses passos Huitota andando na minha memória, e à medida que o tempo me afasta deles, vão ficando cada vez mais passos e cada vez mais memória. Isto é, cada vez mais velozes e cada vez mais lindos. É possível até que nem fossem tão maravilhosos assim, mas eles têm a seu favor o serem já agora incontroláveis e a comoção que me deram um dia. Só eu posso identificar com a minha memória, e só pelo que está neste papel, é que os homens podem saber o que foram esses passos. Passos felizes. Passos felizes? Iquitos, cidade de acesso restrito, somente por via fluvial, hoje em dia por via aérea também, já era, a essas alturas, final da década de 20, um cenário pós-apocalíptico, ou pelo menos pós-apocalíptico em 3 sentidos. O enriquecimento de Iquitos derivou do escravismo
e da exploração de uma população, como diria Mário de Andrade, domesticada e eficientemente produtiva ao longo do século XIX e XX. Seu declínio, porém, já estava presente em 1920 e adveio com o súbito esgotamento da borracha, que se traduziu em mansões na cidade e fuga de capitais para fora do país. Por último, Iquitos sobreviveu por uma série de economias extrativas menores. Madeiras preciosas, caoba, mogno, essas que Mário cita, mas também animais exóticos, ouro, cocaína, o que acabou devastando mais e mais a floresta, a tal ponto que as densas populações ribeirinhas mal conseguem sobreviver meses a fio das enchentes que assolam a região. Ou seja, que Iquitos situa-se, em suma, na encruzilhada trágica de uma espectrografia do antropoceno e uma espectrografia urbana, ambas implicadas numa prática terminal, exaustão da vida selvagem e fim de mundo. O que implica um détournement, como diriam os situacionistas, um desvio, um détournement libidinal, que podemos associar com Jean-Luc Nancy a nova mundialização ou globalização. Vamos ao caso de Benjamin Péret. Péret dizia se sentir na América como num corpo estranho dentro de um organismo vivo que procura me eliminar. E pouco depois desta viagem do turista aprendiz que estamos aqui fragmentariamente evocando, em dezembro de 1928, e ainda em Paris, Péret pede apoio ao milionário brasileiro Arnaldo Guinle para financiar uma expedição pelo interior do Brasil que pretendia chegar a Iquitos, mas também a Lima e a Cusco, para daí voltar por Goiás, Mato Grosso e, descendo o Araguaia até o mar, coletar documentos artísticos e antropológicos. A viagem implicaria também em filmagens desses panoramas. O interesse de Péret pelo cinema vinha de longe, porque ele se desempenhara entre setembro de 25 e abril de 26 como cronista cinematográfico de L'Humanité, o jornal do PCF. E ali exaltou os filmes burlescos, os filmes de Carlitos, a tal ponto que André Breton, associava o ritmo dos textos de Péret às comédias de Max Sennett. Mesmo sem terem conseguido apoio financeiro para o filme, Péret e a mulher dele, a cantora carioca Elsie Houston, chegam ao Brasil no início de 1929, sendo logo aclamado Péret como um antecedente pelos antropófagos. Vejamos o fragmento da revista de Antropofagia. Está em São Paulo Benjamin Péret, grande nome do surrealismo parisiense. Não nos esqueçamos que o surrealismo é um dos melhores movimentos pré-antropofágicos. A libertação do homem como tal, através do ditado do inconsciente das turbulentas manifestações pessoais, foi, sem dúvida, um dos mais empolgantes espetáculos para qualquer coração de antropófago que, nestes últimos anos, tenha o desespero do civilizado. Péret viaja. E viaja em duplo sentido. Viaja não apenas em busca do primigênio americano, mas torna público também, num pequeno panorama da pintura moderna que publica no Diário de São Paulo em março de 29, que as grandes três figuras da arte contemporânea são Picasso, Miró e Hans Arp, os mesmos artistas escolhidos por um grande crítico e teórico, Karl Einstein, que certamente vocês devem conhecer como sócio de Georges Bataille na revista Document. Nas duas viagens de Péret, temos um risco. Uma história, a transamazônica, é originária em excesso.
A linguagem da outra viagem, a viagem surrealista, é nova demais. E Perret vai oscilar entre as duas, constantemente. Essa oscilação, nós poderíamos chamá-la de crise meta-antropológica da arte. E, com efeito, uma enquete da revista Transition, que é uma revista do Movimento Órfico Internacional que se publicava em Haia, na Holanda, em 1932, constatava que o caos posterior à guerra continuava com um desejo de renovação espiritual num difuso conjunto de sintomas culturais. A crise levaria os homens a se reunirem gregariamente, mas a atmosfera criada por essa hipnose coletiva os ameaçava de se degradarem como simples números numa massa indiscriminada. E por isso, Jolas, o editor da revista, promovia uma enquete, fazia uma série de perguntas a um grupo bastante eclético e heterogêneo de artistas. Ali estavam Jung, Frobenius, Stuart Gilbert, o grande crítico de Joyce, um ex-dadaísta como Helsenbeck, um futuro surrealista como Raymond Dessaigne, Philippe Soupeau, Gottfried Benn, alguém completamente distante do grupo de Benjamin e até de Krakauer, Siqueiros, o muralista mexicano, Gertrude Stein, a famosa patronés da arte nova americana, e Roger Vitrac, que já citei em mais de uma ocasião. A resposta de Vitrac, podemos lê-la em inglês. Ele acredita que podemos encontrar um ponto de articulação entre um regime marxista e o individualismo mais desbragado. E, para tanto, estabelece uma série de regras. Purificar a arte usando do humor, valorizar o documento para além da obra artística e, especialmente, usar a análise para precipitar neuroses e provocar o individualismo burguês no sentido de destruí-lo. Em última análise, o axioma que tudo engloba é se opor à guerra. Ou seja, estamos no início da década de 30 e todo mundo aí suspeitava que a guerra, a primeira, a que terminou em 18, iria se repetir em pouco tempo. Não se enganavam. Essa era, de fato, a posição do progresso. E é por isso que me interessa enfatizar em Benjamin um pensamento antiprogressista. Benjamin é dúbio, às vezes afirma, outras vezes recua, etc., etc., mas eu acho importante enfatizar esse caráter de dúvida, de hesitação em relação às ideias positivas de progresso. Não era muito distante desse diagnóstico de Vitrac a posição de Benjamin Perret. Tanto Perret quanto a mulher dele, Elsie Houston, frequentaram, por esses anos, o Hospital Psiquiátrico do Juqueri, em São Paulo, onde o jovem Dr. Osório César, que seria futuro marido de Tarsila do Amaral, aplicava as observações de Karl Einstein, sobretudo Negerplastik, o ensaio de 1915 que Osório César já aplicava em São Paulo na década de 20, para a análise dos internos. E Osório começa a estudar as relações entre arte primitiva e inconsciente já em 1923, é a mesma época em que Breton começa a fazer a mesma operação. O primeiro texto a estabelecer esse contato foram as expressões da loucura de Hans Prinzhorn,
Depois descobre Carl Einstein, e nele que a origem dessas imagens perturbadoras não está no passado da gênese individual, mas na luta entre as potências de tempos diversos e antagônicos, ou seja, que se coloca já a questão do anacronismo, que também definia, por essa época, o trabalho de Benjamin. E é por isso que Osório César, 29, argumenta que a escultura africana, pela sua naturalidade impressionista, destaca o relevo da sobrevivência, isto é, se define como uma autêntica desconstrução do logocentrismo. Apesar dos pesares, Peré não desiste de sua viagem amazônica. Como os fundos, os dinheiros são escassos, Peré imagina poder fazer um filme cômico e sonoro com Piolim, o palhaço adorado pelos modernistas de São Paulo, no intuito de levantar a quantia necessária para o périplo transandino. Observem de que modo, nessa encruzilhada, como previa Benjamin, se superpõe situação e revolução. Essas duas vertentes, situação e revolução, viagem interna, viagem externa, traduzem os caminhos contrários de dois amigos, ambos, por sinal, casados com as duas Houston, as duas irmãs Houston. Benjamin Peré, esposo de Elsie, trilha a via antropofágica em busca do arcaico irruptivo, ao passo que Mário Pedrosa, casado com Mary Houston, palmilha a vereda trotskista em âmbito internacional e aos poucos se configura como grande crítico da arte moderna no Brasil. Paralelamente, nas páginas da revista Antropofagia, se disseminam, nesses primeiros meses de 29, alguns dos 125 provérbios colocados ao gosto atual da autoria de Peré, com a colaboração de Paul Éluard, que são uma tentativa de introduzir o pensamento sadiano no interior da lógica vanguardista. Não podemos nos esquecer que, nesse mesmo ano, 29, Peré tinha colaborado com Man Ray num almanaque pornográfico, umas fotografias pornô que Man Ray tira e que contavam com versos compostos por Peré. Em 1930, ainda no Brasil, por aí vocês veem que a permanência de Peré no Brasil foi longa, num desenvolvimento muito paralelo com o de Georges Bataille, que não conheceu outra floresta do que os subúrbios de Paris, Peré descobre um possível elo para ambas as vertentes de eros e linguagem em que ele estava empenhado, que é a macumba, ou seja, a junção participante de arte e religião. E num texto esparso, As Origens das Crenças dos Negros Brasileiros, 13º e último texto de uma série intitulada Candomblé e Macumba, que ele escreve para o Diário da Noite, em São Paulo, Peré se apoia em Freud para dizer que toda neurose é uma religião deformada. Ou, se vocês preferirem, podemos inverter o raciocínio e dizer que toda religião é virtualmente doentia. Nasce, então, nesse ponto, a complementariedade dos opostos, exatamente a ideia de que progresso e decadência são semblantes complementares. Naquele tempo, em São Paulo, os Peré frequentavam o apartamento de Paulo Duarte, íntimo amigo de Mário de Andrade, seria posteriormente secretário de Cultura de São Paulo, onde se discutiam as condições do futuro Departamento de Cultura. Ainda não existia o Departamento de Cultura. E frequentaram também as reuniões do Clube de Artistas Modernos, liderado por Flávio de Carvalho, onde Elsie Houston oferece, de fato, 2 recitais, em fevereiro de 1933, e onde o cunhado, Mário Pedrosa, pronuncia a famosa conferência sobre Keith Kollwitz.
que é um autêntico divisor de águas na crítica política das artes no Brasil. Mas a essas alturas, Peré já não estava no Brasil. Tinha sido preso, expulso do país, porque desde 1931 Peré liderava a Liga Comunista do Rio de Janeiro e ele tinha começado a escrever sobre o Potemkin brasileiro, a Revolta da Chibata, o livro sobre o Almirante Negro, manuscrito esse que se extraviou na prisão, no Rio. O Zé Peré partiu sem o original e até hoje se desconhece o paradeiro. Porém, antes de ser deportado, Peré chegou a traduzir ao francês uma análise da Revolução de 30, redigida por Mário Pedrosa, junto com Lívio Xavier, e conseguiu estampá-la numa revista parisiense, A Luta de Classes. Como boa parte dos surrealistas, Peré se engaja imediatamente, de forma muito ativa, na Guerra Civil Espanhola. Em agosto de 39, já separado de Elsie Houston, ele chega a Barcelona com Jean Rus e Leo Sabas, conhece a pintora surrealista Remedios Varo, e começa a militar a partir de março de 37, junto com Karl Einstein, na coluna do Ruth. Em 1938, temos a famosa aliança Breton-Trotsky. Em janeiro de 40, Wolfgang Pahlen e César Moro, o peruano César Moro, organizariam no México a famosa Exposição Internacional do Surrealismo, que incluía artistas locais como Rivera, Frida Kahlo, Álvares Bravo, Carlos Mérida, e artistas internacionais, Giorgio De Chirico, Yves Tanguy, Max Ernst, Marcel Duchamp, Salvador Dalí, Giacometti, Masson, Man Ray, etc. Sem condições de emigrar aos Estados Unidos, em função da detenção no Brasil, finalmente, em outubro de 1941, Peré consegue um visto da Emergency Rescue Committee e, junto com a mulher, com Remedios Varo, chegam junto com Paul Washeim, que era um teórico e crítico de arte alemão, muito amigo de Benjamin e de Karl Einstein, chegam, então, finalmente ao México. Walter Benjamin definia a história colonial latino-americana em um artigo para a revista O Mundo Literário, em junho de 1929, como uma câmara de torturas. A América era uma terra sem dono, a conquista, a condição prévia para a missão, e para todos os efeitos, ela desempenha no âmbito da moral a mesma dialética histórica que encontramos no campo da cultura. O alastramento das experiências surrealistas no Novo Mundo, vocês sabem que ela se cinge entre um grupo que se exilia no México e outro que vai para Nova York. Em todo caso, ambas as vertentes emigradas, de surrealistas emigrados no Novo Mundo, parecem confirmar a hipótese de Walter Benjamin. No número 5 da revista Minotauro, em 1934, Max Ernst reproduz Os Mistérios da Floresta. No número 9, outubro de 1936, Roger Caillois analisa os espectros decorrentes do complexo meridional, o que ele chamava sol do meio-dia, ou seja, quando não há sombra. A natureza devora o progresso e ultrapassa é o título de um texto de Benjamin Peré que sai no último número da revista Minotauro, ou seja, dias antes do início da guerra, por isso que deixa de sair a revista Minotauro. E é um texto que começa dizendo: o sol do meio-dia dilacera vivos os espectros que não conseguiram se esconder a tempo. Ou seja, que esta fraternidade dilacerante entre opostos, como as duas figuras informes de O Impossível, a escultura de Maria Martins, artista em que o tema amazônico
retorna obsessivamente a partir de uma exposição que ela programa para a Galeria Valentine, em Nova York, em março de 43. Essa labilidade entre progresso e decadência, íntimo e externo, surrealismo, revolução, perturba a contemplação equidistante e autônoma, em plena sintonia com o julgamento de Walter Benjamin. Em suma, o impossível é o real, aquilo que não cessa de não se inscrever na vida. Ou seja, que, como vocês constatam por esse traçado mais do que apressado e esquemático, que envolve textos de Ernst, Caillois, Perret, se confirma o diagnóstico de Walter Benjamin. Uma maior concretude pela salvação dos períodos de decadência e pela revisão da periodicidade, cuja utilização em um sentido reacionário revolucionário estaria sendo decidida justamente nesse momento, anos 30. E cabe neste ponto resgatar uma hipótese de um outro banido da estrada do progresso, e para tanto eu gostaria de relembrar que Benjamin ilustrava sua nenhuma crença em épocas de decadência, mostrando sua própria tentativa de ver o século XIX de uma maneira tão positiva quanto a que ele tentou usar para entender o século XVII, na tese sobre o drama barroco alemão. E essa nenhuma crença em épocas de decadência também se verifica simultaneamente em um músico, tocava o cello e era um historiador de música, mas era também um filósofo, se formou em filosofia. Me refiro ao holandês Leo Ballet, hoje completamente esquecido, por isso vou dar minimamente as datas para vocês se situarem. Ballet nasceu na Holanda em 1878 e morreu em Nova York em 1965. Ballet dirigiu, entre 1912 e 14, o Museu de Arte de Bremen, avaliou o barroco como sinônimo de absolutismo, ou seja, viu nele um sintoma de um exibicionismo do poder limitado, o que pressupunha, por lógica, o movimento, a torção, a virtuosidade técnica, a deformação das formas naturais, o ilusionismo refinado. E assim, no campo musical, teríamos passado da suite instrumental composta de motivos justapostos e separados, como os episódios do romance picaresco, a forma sonata, isto quer dizer, uma forma que substitui o princípio da sucessão e da simetria pelo princípio do desenvolvimento. Nesse sentido, o Ballet trabalhava com esquemas muito gerais que, quanto ao período absolutista, manifestam seu poder do ponto de vista estético como esplendor, ele dizia. Do ponto de vista ativo, como destreza em relação ao objeto, ou virtuosidade, ou simplesmente como uma violência exercida sobre o objeto. As ideias de Ballet vão ser de enorme influência na interpretação pioneira do barroco mineiro e deveríamos, então, entender que esta deformação da natureza apregoada por Ballet não constitui uma finalidade em si mesma, não se trata de uma deformação pela deformação, porque o artista procura provar a soberania absoluta do seu poder técnico, mas, visto que é geralmente mais fácil mostrar habilidade excessiva escolhendo assuntos extraordinários e complicados, essa tendência o conduzia, na maioria dos casos, a representar as formas artificiais como formas fora do normal. As ideias de Leo Ballet, como digo, foram de enorme relevância para Hannah Levy interpretar o barroco mineiro. Hannah Levy tinha se doutorado
na Sorbonne em estética, era judia, ali defendeu uma tese sobre Wölfflin, não havia condições de persistir na Europa, acaba se exilando no Brasil com o auxílio de Max Horkheimer, da Escola de Frankfurt, íntimo de Benjamin. Coincide com Ballet em 1937 no Congresso de Estética de Paris, aquele congresso aberto por Paul Valéry e do qual também participou Flávio de Carvalho. E é Hannah Levy quem aclimata as ideias de Leo Ballet para, como digo, interpretar o barroco brasileiro. Ballet vai para os Estados Unidos, custa-lhe muito encontrar um lugar no sistema universitário americano, isso a partir de 1938, quando emigra. Em Nova York, ele leciona História da Arte e Filosofia no Brooklyn College, até 1948. Depois passa a dar aulas na New School for Social Research, onde vocês sabem que muitos dos emigrados da Escola de Frankfurt encontraram abrigo, até 1952. Daí para frente são cargos menores, sem maior reconhecimento dos pares. Escreveu algumas resenhas para o Jornal de Estética e Crítica da Arte, que era um órgão da American Society for Aesthetics, mas empobrecido, perturbado, não foi levado em conta. Editou, já no final da vida, um ensaio muito interessante sobre Rembrandt e Spinoza. Foi publicado em Nova York pela Biblioteca Filosófica em 1962. Editou também os trios londinenses de Joseph Haydn e algumas peças de Johann Sebastian Bach. Morreu num hospital psiquiátrico nos anos 60, em Nova York, justamente no momento em que os escritos de Benjamin começavam a ser traduzidos ao inglês. Mas vamos recuar um pouco. Ainda na época da República de Weimar, em 1932, coincidindo, aliás, com o manifesto sobre a crise metaantropológica da arte que eu mencionava, publicado pela revista Transition, e coincidindo com o intuito de ampliar a sua audiência, Walter Benjamin empreendeu uma série de programas de rádio. E em uma das últimas emissões, ele analisa as enchentes do rio Mississippi de 1927, de forte reminiscência com o uso da terra amazônica e que, por sinal, nos mostra de que modo são entremeadas natureza e política. Vamos resgatar um fragmento desse programa de rádio. Dizia Benjamin na época: o Mississippi está em constante movimento e, aqui, atribuição errônea, onde lemos Mississippi, ler Amazonas. O Mississippi está em constante movimento e não apenas suas massas de água, que avançam desde a nascente até a foz, mas também suas margens, que se transformam continuamente. A 10 ou até 50 milhas de distância do atual traçado do rio, encontram-se inúmeros lagos, lagunas, pântanos e canais, que através de seu desenho mostram que nada mais são do que recortes do antigo leito do rio, que se deslocava ora para oeste, ora para leste. Enquanto o rio atravessa um terreno de rochas estáveis, aproximadamente até o ponto mais ao sul no estado de Illinois, seu curso é relativamente reto. Porém, mais à frente, quando alcança os terrenos de aluvião, sofre este solo móvel, ele mostra o quanto é traiçoeiro e turbulento. Jamais está satisfeito com o leito que ele escavou. Isso não é tudo. Na primavera sobem as águas dos afluentes do Baixo Mississippi, como o Arkansas, o Red River e o Quaquita, não só enchendo pelos flancos o rio principal com sua massa d'água, mas também criando uma espécie de barreira que represa o Mississippi e contribui para a enchente nos estados situados à margem do rio.
Durante séculos, as terras eram inundadas todo ano numa área de centenas de milhas. As plantações, campos, assentamentos, florestas virgens, jardins ficavam metros debaixo d'água e a região do rio se parecia com um oceano, cujas ilhas eram os cumes das montanhas. No início do século passado, ou seja, 1800, começaram a ser tomadas providências para proteger alguns trechos à margem do humor instável do rio. Como vocês talvez saibam, na foz do Mississippi está situada a importante cidade comercial de New Orleans. Em menos de 2 semanas, as águas haviam atingido um nível tão alto que esse porto estratégico no delta do Mississippi parecia condenado à destruição. Para salvar New Orleans, só havia uma solução: dinamitar os diques de proteção na parte alta da cidade, abrindo assim um escoadouro para as águas em direção aos campos. Este foi o sinal de partida para uma cruel guerra civil que só veio agravar os horrores da catástrofe natural. Os fazendeiros cujas terras deveriam ser sacrificadas para salvar a capital constituíam a parte mais pobre da população do estado. Sob o comando do líder de uma seita norte-americana, entre as muitas que existem, eles formaram uma tropa armada para impedir que os diques fossem dinamitados. Entre os milhares de fazendeiros, não havia a menor dúvida. Era melhor lutar do que pagar com suas terras pela salvação da cidade. O governo não viu outra solução, nomear um general ditador às regiões alagadas e decretar o estado de sítio. Os fazendeiros, por sua vez, armaram-se de metralhadoras para resistir à intervenção militar. O atual presidente dos Estados Unidos, Hoover, na época secretário de Estado, sofreu um atentado ao visitar a região da enchente, mas o governo não se deixou intimidar e os diques foram dinamitados. New Orleans foi salva, mas 100 mil milhas quadradas ficaram debaixo d'água. O número de desabrigados daquelas regiões chegou a 500 mil. Mais de 50 mil navios, lanchas e barcos a vapor foram mobilizados. Até mesmo iates de luxo foram confiscados pelo governo para participar dos trabalhos de resgate. Esquadrilhas de aviões cruzavam os céus dia e noite levando alimentos e remédios, da mesma forma como, no ano anterior, sob o comando de Charles Lindbergh, a população chinesa do Vale do Rio Yangtze fora atendida. Nas margens do Mississippi, centenas de milhares de refugiados também foram vistos acampando a céu aberto, sem teto, sem roupas para o frio, entregues à fome, à chuva e aos terríveis ciclones que nessa época do ano devastam as regiões inundadas. Eis aqui então, livres de quaisquer amarras, alguns dos elementos que constituem a paisagem do Mississippi. Mas nós retornaremos outra vez às suas margens, onde mesmo nos tempos em que o rio corria pacificamente sobre seu leito, nem sempre tudo era paz. O programa anterior dessa série, uma série que se chamava Aufklärung für Kinder, tinha sido dedicado ao terremoto de Lisboa. E não é descabido associar os abalos terrestres de um com os movimentos da massa aquosa que Benjamin analisaria no programa seguinte. E até mesmo com outros ensaios de Benjamin. Podemos até pensar com Geoffrey Melman que é um paralelismo entre o programa sobre a enchente do Mississippi, que é de 32, e um ensaio prévio sobre a tarefa do tradutor, que é de 1923. Porque, assim como o rio se derrama a leste e a oeste, ultrapassando as margens, a contenção e o próprio leito, o que está em jogo na tarefa renúncia do tradutor é a tradutibilidade que o próprio Benjamin associa ao arrebatador fluxo das águas. Afinal, como aponta Agamben, conceber a tradução, tal como Hölderlin o fez,
como um decalque e, ao mesmo tempo, como uma correção do original, era algo tão inaudito que não podia ser entendido a não ser como uma demência ou uma perturbação. O espectro de Leo Bartlett se insinua. Eis a catástrofe. Vamos ler um fragmento do ensaio de Benjamin, em que ele nos diz: as traduções de Sófocles foram a última obra de Hölderlin. Nelas, o sentido precipita-se de abismo em abismo, até arriscar perder-se ao sem fundo das profundezas da língua. Mas há uma pausa. Entretanto, ela não é asseverada por nenhum outro texto, senão pelo texto sagrado, no qual o sentido cessou de constituir o divisor de águas entre o fluxo da língua e o fluxo da revelação. Em outras palavras, vamos tentar traduzir Benjamin. Apenas quando o texto pertence de forma não mediatizada, sem o concurso do sentido, e pela sua simples literalidade, a língua autêntica, a verdade, ou até mesmo a doutrina, pode nele existir uma tradutibilidade de princípio, não mais em função de si mesmo, mas apenas da linguagem. Não se trata de mimese, trata-se de mímica. A tradutibilidade configura acontecimentos singularmente compartilhados, mais do que obras universalmente significativas. Não trabalha em função das altas literaturas. O foco é, portanto, como manter a linearidade da linha, essa unicidade do enunciado que é varrido com a avalanche de outros materiais que deveriam ser sacrificados para salvar o capital, assim como a intervenção do Estado salvou a capital, New Orleans, porém com altíssimo custo, como vimos. Um estado de exceção, a declaração de um estado de exceção. Ao dinamitar os diques de proteção no alto, abriu-se de fato um escoadouro para as águas em direção aos campos, mas foi também o sinal de partida para uma guerra civil que só veio aprofundar a catástrofe natural. Diríamos, manter o realismo, manter a adequação entre texto e tradução provoca uma idêntica catástrofe. Um ano antes disso, em 1926, Raimundo Moraes publica Na Planície Amazônica, uma das tantas fontes secundárias em que Mário de Andrade se baseou para escrever Macunaíma. E nesse ensaio de tanta fortuna no momento e tão obliterado hoje em dia, encontramos uma ilustração do mesmo fenômeno de ruptura com que Benjamin caracteriza a Erfahrung, a experiência como ruptura, nas conversas infantis. Afinal, na saga macunaímica, Maraghigana, pai do Boto, manda uma enchente e o milharal apodrece. O texto guia de Raimundo Moraes descreve, então, a essa altura, o porto de Manaus, atribuindo o achamento de Orellana à própria navegação a esmo do rio Amazonas. Vamos resgatar esse fragmento? Toda a quietude atual de seu porto será transformada num turbilhão de massas líquidas e pardas que lhe arrancarão do cais a obra frágil dos homens. Os flutuantes e as muralhas de pedra desaparecerão na voragem barrenta e trigueira. O Amazonas passará então, rugindo e lambendo os alicerces de Manaus. O acerto para quem ainda anda alheio aos processos hidrográficos da planície é quase uma cena mágica. A verdade, porém, é que a faixa de sol fronteira à metrópole amazonense, separando o Negro dos Solimões, desde os firmes da Boa Vista até o Catalão, se estreita e se adelgaça dia a dia. O trabalho, se bem que desmedido, avança vagaroso, quase imperceptível, ao olhar desavisado rápido. Além disso, um canal através da floresta,
da corda captadora para a captada, vai rasgando a gleba. Esse mofino traçado aberto na terra em diagonal será, de certo, o seu futuro leito. Ligeiro sulco, mal permitindo hoje a passagem da montaria, amanhã deixará passar o grosso volume das águas. Realizado esse fenômeno pela engenharia ciclópica da potamologia amazônica, Manaus, em vez do Negro, será então banhada pelo Amazonas. É a água a trabalhar a terra para o dia de amanhã, até que os rios, já com as suas calhas fixadas, as suas ribanceiras completadas, as suas curvas retificadas, possam marcar o término das próprias molduragens, ápice daquela evolução a que alude o monógrafo extraordinário dos rios pensilvânicos. De maneira que o tempo agora decorrente era transitória dos aspectos fortuitos para os aspectos definitivos, não nos deixa somente examinar o passado, os cenários que se vão, os contornos que se desfazem, mas antever as linhas de futuro, prever o perfil harmonioso da Terra, os lances ondulados que se desenham. E o grande obreiro destas alternativas formidáveis, o ciclópico construtor da planície, é o Amazonas. É ele que vai modificando tudo na caminhada, a mostrar através de sua dinâmica poderosa, de sua força irresistível, da sua trajetória ciclópica, que a água trabalha a terra num tear potamográfico. Também na Rapsódia de Mário de Andrade, o herói, já meio derrotado, aproveita o lazer para olhar as vitrines da cidade, que são altares de variados fetiches, uma porção de monstros, diz o narrador, tantos que até parecia a Serra do Hererê, onde, como lemos no capítulo 10, tudo se refugiou quando a enchente inundou o mundo. Constata-se, então, desse modo, a validade da 8ª tese benjaminiana. A tradição dos oprimidos, isto é, dos povos amazônicos, nos ensina que o estado de exceção em que vivemos é uma regra geral. É preciso construir um conceito de história que corresponda a essa verdade, para assim aprendermos que nossa tarefa é originar um verdadeiro estado de exceção. Com isso, nossa posição ficará mais forte na luta contra o fascismo, dizia Benjamin. Essa verdade não coincide com a origem, mas enfatiza a contemporaneidade do originário. Ora, a história, na análise de Adorno, tem sempre duas vertentes. Uma vertente é a história natural, a outra vertente é a história humana. Ambos os lados não podem ser separados. Enquanto houver humanos, ambas as histórias se condicionam reciprocamente. E mais ainda, a antítese tradicional de natureza é história vai soar simultaneamente verdadeira e falsa. É verdadeira na medida em que exprime o acontecido no momento natural originário, mas é falsa, contudo, enquanto reitera apologeticamente o próprio ocultamento que a natureza da história opera graças à própria reconstrução conceitual. E é essa advertência que hoje se lança ainda à ecologia radical. Se estetizamos a aceitação de mais tecnologia para salvar a natureza, chegamos, mais cedo ou mais tarde, ao fascismo, como culto da morte. Mas, em compensação, cabe à crítica ecoestética, pelo contrário, politizar a disciplina, retomando a famosa dicotomia benjaminiana do ensaio sobre a arte, o ensaio de 1936. A Amazônia, em suma, enquanto alegoria, nos permite pensar uma história não clássica, eu diria mesmo anticlássica, na medida em que, por classicismo, podemos entender a história dos vencedores,
aquilo que se ensina e se reproduz em classe. Já depois de Benjamin, depois de sua história em fragmentos, depois de toda a ruinologia de seus comentadores, a história só pode ser reconhecida na catástrofe. Uma catástrofe que desenha uma espiral que une as antigas guerras de colonização com as novas guerras de devastação da floresta. Ela nos fornece uma leitura possível, em correspondência com a história natural, que, em suma, uma história possível, a do seu extermínio, como verdade da própria história. Mas a isso vocês terão que dar resposta. Bem, Raul, quero de imediato de novo aqui agradecer essa conferência, que é uma conferência que já é uma constelação também, né? E a gente fica aqui meio impactado ainda com a fala. Eu fiquei pensando em várias situações. Eu quero primeiro passar a palavra para o Theo, se ele tem algum comentário, que eu ainda estou perplexo assim com o final, né? Não, eu quero agradecer, antes de tudo. Eu ainda estou processando aqui, ainda tem umas coisas aqui que me impactaram, ainda estou digerindo ainda. Se tiver alguma pergunta, quem está aí no chat também acompanhando, o pessoal que deu boa noite aí, o Fernando, nosso colega lá da UFAM, Fernando Scheibe, o Davi, o Natan. Quem quiser botar uma pergunta aí para o Raul no chat, pode colocar também, mas vou te passar a palavra antes, Thiago, se você quiser. Não, o que eu estava imaginando aqui dessa ligação que o Raul colocou entre a grande questão que o Benjamin lê no surrealismo, né? Que aqui eu vou resumir com a iluminação profana e com essa busca dentro de da natureza, ou de um certo primitivismo, e esse final agora da história natural com a história humana, né? E também esse texto do Raimundo Moraes, muito bom, que eu não conhecia, eu quero até ler. Em outras partes da conferência, me fez lembrar e pensar num conto do Milton Ratum, que agora me fugiu o título, eu acho que é Natureza Ri da Cultura, e tanto a analogia do Mississippi, né? Da questão da língua, né? Do tradutor, e esse final da história natural com a história humana, me remeteu a essa questão da natureza, cultura, natureza, história, enfim, natureza e civilização. Mas como o Raul, né, sendo o Raul, não é uma mera dicotomia, né? Tudo é atravessado aqui, tudo é ambíguo aí. Sim e não, sim e não. Sim, não, exatamente, né? E aí enfim, né? Eu fiquei pensando o quanto que, de fato... também, tem uma outra coisa que eu gostei muito, né? Dentro desse contexto que eu estou colocando. Também da não idealização, né? Assim como da não estetização da própria natureza, né? Que está posto em toda a fala aí do Raul, né? Então, se a saída está em alguma coisa da natureza, ao mesmo tempo, a própria natureza é muito violenta, né? Então, essa catástrofe... ela é uma catástrofe humana e é uma catástrofe também natural, como está colocado aí no final. Mas eu fiquei pensando também nas questões que o Benjamin coloca muito, como, por exemplo, a questão da destruição, né? Da necessidade para construir e destruir, né? E o quanto que isso também está nessa discussão da história natural e da história humana. Mas, enfim, me parece que algo de essencial na tua fala, eu não sei se eu estou com uma interpretação equivocada, é de que justamente nos falta uma certa força, e talvez aqui eu ligue com a frágil força messiânica do Benjamin, né? Que se encontra justamente nesse encontro, e ao mesmo tempo nessa disjunção da natureza, cultura, enfim, né? Da história natural, da história humana, e que parece que é perseguido ali no realismo, no surrealismo, né? E, de alguma maneira, hoje a gente está
alguns pensadores, como, enfim, né, como o próprio Raul e alguns pensadores também indígenas, estão procurando, né, dentro dessa lógica. Enfim, eu tô aqui tateando o que eu tô sentindo e pensando, né? Que é meio que a tarefa do tradutor, que tem uma avalanche dentro de mim que não tem dique nenhum que segura, Raul. Desculpa se não deu para me encontrar um sentido fechado, ou se isso também que é interessante, enfim. Esse seria o meu comentário. Mas isso tem muito a ver. Quando recebi o convite, me interessou separar a ideia do texto benjaminiano de uma certa contemporaneidade, porque me parece que uma das leituras mais dominantes hoje em dia no espaço acadêmico tem sido a apropriação da leitura do contemporâneo de Agamben para resgatar em Benjamin uma atitude de confronto com relação ao presente. Então, mais do que a contemporaneidade de Benjamin, ou a ideia de que ele seria um precursor e, portanto, deveríamos voltar a ele porque ele viu tudo, ele viu o nosso presente, está tudo prefigurado nos seus textos de um século atrás, mais do que isto, que me parece pobre, mágico, o aspecto mais pobre do surrealismo, a magia, né? Foi alguém que teve um vaticínio, né? Viu o século XXI. Me interessa pensar a atualidade de Benjamin. O que quer dizer a atualidade de Benjamin? É pensar como Benjamin atua. Vai dizer, Benjamin descreve um mundo passado, um mundo que cada vez nos é mais distante e que boa parte dos nossos estudantes sequer conheceu. Eu nasci em 50 e alguma coisa desse mundo ainda cheguei a pegar, mas um rapaz de 20 anos não viu nem de longe esse mundo descrito por Walter Benjamin. Esse passado está morto, está sepultado, ou devemos escavá-lo e varrê-lo em todas as direções, 1, 10 e 1000 vezes, porque a cada vez que o varramos vamos encontrar novas coisas. Se vocês percebem, há em toda a reflexão, digamos assim, uma atração pelo arquivo, uma atração por documentos menos frequentados, menos transitados, nomes esquecidos, obliterados, etc., etc. Seja porque foram presos, deportados, exilados, seja porque acabaram no hospício, ou seja, foram pessoas não levadas em consideração. As pessoas de bem daquele momento não levaram essas pessoas em consideração. Chame-se Peré, Leoballet ou quem for. Ou o próprio Benjamin. Então, a atualidade do Benjamin, para mim, se traduz como uma necessidade de armar constelações para aquilo que não se vê claramente no próprio Benjamin, adquira luzes mais próprias, contornos mais definidos nesses outros escritores, pensadores, filósofos, etc., etc., seus contemporâneos, que mesmo sem contato direto com ele, estão pensando as mesmas coisas. Ou seja, que estou lendo o que nunca foi escrito por Benjamin, mas que pode muito bem ser-lhe atribuído. Ou seja, que nesse sentido a leitura deve se tornar criativa. Não há como a leitura não sair do leito do rio. A leitura tem que sair. Né? Só se a leitura sai do leito do rio é que ela cria, ou seja, que ela resgata alguma verdade. Se continuar pelo leito do rio, só estabelece formas fixas, caducas, que não permitem sair do lugar. Del, tem algum comentário? Eu vou colocando aqui, Raul, o pessoal que... Algumas pessoas deram boa noite, né? Como o próprio Fernando, que tu conhece muito bem. São bem educadas. A gente esqueceu de dar boa noite para abrir os trabalhos. E o Davi, né? Eu queria fazer um... Posso fazer um comentário, Thiago? Pode falar,
Eu consegui agora organizar um pouco melhor minha recepção dessa fala maravilhosa, Raul. Mas aí, quando você estava aqui respondendo, né, a questão colocada pelo Tiago, essa questão da atualidade do Benjamin me bateu aqui, porque realmente, né, ou seja, essa revalorização do Benjamin hoje em dia tem vindo muito com esse espírito, né, de transformar o Benjamin numa espécie de visionário, né, no sentido mais pobre, né, que a palavra pode ter. E essa definição da atualidade do Benjamin que você deu me fez lembrar, assim, você menciona durante a sua fala o Hölderlin, né, que é um autor que enfim, minha tese de doutorado é sobre a relação entre Hölderlin e Benjamin, e é um autor que, para mim, o Hölderlin trabalhou exatamente nesse sentido, né, ou seja, combatendo um certo classicismo que via uma continuidade ali, uma presença da antiguidade na modernidade, e o Hölderlin, para mim, é um autor que vai mostrar exatamente que a antiguidade é mais valiosa para a gente quando tratada como antiguidade, né? Ali que ela se torna mais rica. E quando a gente entende a diferença que eles separam, eu tenho para mim que o Benjamin entendeu isso no Hölderlin, né? Mas isso é uma questão que agora eu vou ficar pensando. Mas assim lhe pagaram, né? Hã? Assim lhe pagaram, ficou como o psicótico, né? Pois é, né? Para você ver, mais do que psicótico, o que me incomoda no Hölderlin é uma romantização, né, assim, que vem lá desde o Dilthey, né, desse homem, desse romântico que se perde, né, nos devaneios de voltar para a Grécia. Ele acabou ficando como nostálgico, né, que eu acho que é a maior injustiça que se poderia fazer a ele. Mas tem outra questão que eu queria destacar, né, até para ficar como registro, eu acho que de todas as falas que a gente teve, né, tanto no ciclo presencial quanto no virtual, eu acho que é a primeira vez, o Tiago me corrija se estiver enganado, acho que é a primeira vez que alguém traz a leitura que o Benjamin faz do Barroco para aproximar essa leitura do Barroco com a Amazônia. Eu fiquei pensando na leitura que o Rouanet faz desse livro, né, do prefácio da tradução dele, onde ele trabalha muito nessa... Enfim, tem uma leitura ali dialética que ele faz, mas nessas oposições, né? Ou seja, da corte como paraíso e inferno ao mesmo tempo. Isso acho muito interessante, me veio muito durante a sua fala, porque isso cabe muito na Amazônia, né? Lembrei aqui do Alberto Rangel, com o Inferno Verde, né? Claro, e, ao mesmo tempo, com essa dialética que está no próprio cerne da colonização, né? Ou seja, que aqui é o Eldorado, mas, ao mesmo tempo, é o inferno, né? Para onde as pessoas vêm, e o calor e as doenças. Aí queria jogar a questão para ti, né? Assim, acho que dá para a gente aprofundar essas dialéticas, né? Essas ambiguidades do Barroco para a Amazônia, de Sim, céu, sem dúvida. inferno, de... Eu diria que o princípio é o da variação. Vladimir Yankelevich tem um livro muito bonito que se chama A Rapsódia, em que ele analisa como essa forma foi se configurando, desenvolvendo, institucionalizando no século XIX como correlato da construção das nações. Diríamos que no período barroco a composição se dava por meio da suite. A suite é tomar um tema e fazer dele inúmeras variações, que é o procedimento benjaminiano, né? É como tomar uma lente, uma lanterna mágica, e ir girando e vendo as combinações que esses fragmentos podem fazer entre si. O século XIX precisa colocar as coisas no lugar. Inventa uma enorme máquina de idiotia, que são as nações, em que todos enunciam a mesma palavra. Porque todos os que são de uma mesma nação falam a mesma língua. Musicalmente, isso se corresponde com a criação dos conservatórios. Os conservatórios musicais, e não as cortes, os conservatórios musicais enfatizam a linha melódica que toma temas que são folclóricos e os trabalham rapsodicamente. Vai dizer que mostram uma colcha de retalhos, diríamos, harmoniosamente distribuída.
e de Liszt em diante, passando por Albéniz ou quem vocês quiserem relembrar, os quadros de uma exposição do Rimsky-Korsakov, digamos, o princípio da rapsódia, e esse princípio de dar a cada um o seu para ninguém reclamar e questionar o todo. Ou seja, que é a ideia estrutural de que tout se tient. Ou seja, que no todo, cada parte encontra o seu lugar, se segura com as outras e ajuda a uma coesão, a uma estabilidade do sistema. Eu diria, resgatar o princípio da suite é recuperar um caráter antinormativo, anticentralizado, não dominado pelo Estado, que é tudo isso conservatório. E podemos até repensar a função de Mário de Andrade. Mário de Andrade é um professor de música de conservatório. E faz uma rapsódia. Ele se vive as voltas, que gênero atribuir a Macunaíma, e duvida. Sabe que não é romance, mas duvida, não sabe se chamá-lo de rapsódia, de scherzo, de brincadeira, de livro de folclore, etc., etc., e acaba por não decidir. Né? Mas, em todo caso, digamos, repensarmos o modernismo como rapsódico, repensarmos o modernismo como nacionalista, estatalista, que fala uma única língua, que se reproduz a si mesmo exatamente idêntico, diríamos, conspira contra uma atitude mais barroca, mais das origens, mas também mais da dissolução do Estado, que é o momento atual, que é coadjuvante da criação. Vai comentar alguma coisa, Théo? Porque a gente tem uma pergunta já aqui do Davi. Não tem nada para comentar. Eu vou ficar com essa ideia das variações. Eu lembrei, só para pontuar, né, você fechou com o Benjamin, eu lembrei de uma conversa, né, que a Asia Lashes, né, na biografia dela, relata com o Benjamin sobre, né, ela faz essa pergunta que todo mundo deve ter feito na época para o Benjamin, por que estudar o barroco alemão? Né? E ele dá uma resposta nesse sentido, né? Ou seja, de que essa forma do barroco, né, uma determinada forma de fazer artístico, tinha conexões com aquele presente que eles estavam vivendo, né? Ou seja, ele enxergava ali uma pós-história, né, do barroco que confluía no expressionismo, confluía algumas formas artísticas daquele momento. Então, não tinha feito essa conexão ainda, né, de rebarroquizar, né, o modernismo. Na viagem a Moscou, e no Diário de Moscou, que na verdade foi escrito a quatro mãos, né, Benjamin e Asia Lashes, ela lhe chama a atenção sobre as cavernas. E as cavernas são passagens, ou seja, é o método dele, mas é também o ponto em que ele se reúne com a morte. Porque quando ele se suicida em Portbou, a paisagem de Portbou, que é a paisagem de Dalí, né, dos relógios que se derretem com o tempo, é uma passagem de cavernas, porque o Mediterrâneo cava ali nas pedras passagens, justamente. Né? Então, vejam como um antecedente aparentemente trivial, uma observação com a namorada, etc., etc., na década de 20, se comunica com o suicídio dele, mas ao longo desse tempo todo vai iluminando o caminho metodológico, né? Passagens. Bem, muito bom aqui. Eu tô pensando até em rever. Bem, eu quero passar agora aqui por uma pergunta do Davi Pessoal Barbosa, professor lá da Estadual do Rio de Janeiro. Eu imagino que você deve conhecer, Raul. E eu agradeço aqui a audiência do Davi, que eu acompanho muito
ali no Instagram, sempre posta várias coisas interessantes. Também vários métodos também de passagem, assim, colocados aqui agora. Aí o Raul coloca o seguinte, ó. Cara, o Raul, sempre é muito bom te ouvir, aí ele faz a pergunta, né? Seria muito bom te ouvir, já que você tocou na questão do arquivo, a experiência messiânica na própria experiência do arquivo, e não seu messianismo. Aí ele continua aqui. Ou seja, a expectativa do que vem do futuro sem horizonte de expectativa. Ou ainda, a importância do futuro anterior em nossos posicionamentos críticos. Esta é a pergunta do Davi. Aí eu vou deixar aqui de novo, só para... Eu acho que o único futuro é o futuro anterior. Me custa alimentar hoje qualquer futurologia. Talvez porque eu pense que o mundo caminha para uma posição de extrema-direita que não está nem um pouco interessada em manter a memória. Na Alemanha, hoje, se discute, e por que não podemos ser de direita? Por que não podemos ser nazis? Né? A autêntica liberdade seria que eu possa dizer eu sou nazista. E estamos cansados de ver isso aqui na América Latina, né? Ou seja, está pipocando em toda parte a mesma atitude. A autêntica liberdade é a liberdade de explorar, de derrubar, de matar, de etc, etc, etc. Então, eu não sou, sinceramente, muito futurista. Não tenho nenhuma confiança no futuro. Porém, alimento ainda alguma expectativa em relação ao futuro anterior. E o futuro anterior não é necessariamente público, porque eu acho que os arquivos públicos estão cada dia mais condenados. Talvez se preservem na Europa, parque temático dentre todos, mas não temos nenhuma garantia na América Latina. Que garantia temos de sobrevivência de uma cinemateca que pega fogo com extrema facilidade? Que garantia temos de sobrevivência de um jornal que provavelmente não vai microfilmar os seus exemplares atrasados, das próprias bibliotecas públicas, né? Então, é um pouco dessa atitude de escavação do leitor detetive que eu posso ainda abrigar alguma expectativa em relação ao futuro anterior. Bem, então acho que aqui a gente finaliza. O Fernando ainda deu, não é uma pergunta, é um comentário, né? Exatamente, é o que temos. É o que temos. Bem, eu acho que a gente vai finalizar então, Raul. Para mim foi um prazer aqui estar participando deste momento aqui do primeiro colóquio Constelação Selvagem. E quero de novo aqui publicamente agradecer o convite e a generosidade com que aceitou o convite, vindo de dois novos professores, né, recém-professores, e também de topar esse convite inusitado, né, falar da Amazônia, do encontro entre Walter Benjamin e a Amazônia, o que já é um desafio e tanto, né? A gente ficou pensando muito aqui, quando pensou o colóquio, né, o quanto isso é um desafio para quem já está aqui na Amazônia, né, nasceu aqui, pensa a partir daqui, e o quanto que isso deve ser um desafio também para quem está no mundo de modo geral, né? E aceitar o convite e trazer essas contribuições e essas constelações para a nossa constelação maior foi muito bom, assim, enfim. Eu vou passar a palavra para o Pepe, eu passo a palavra também para ti. Meu limite é Belém. Quem sabe algum dia chegamos a conversar isso tudo pessoalmente. Não, teremos esse dia sim. E fico contente com o empolgamento de vocês. Um grande abraço. Um grande abraço, Raul. Boa noite. Boa noite para todos. Obrigado a todo mundo que acompanhou aqui. Boa noite. Até mais. Boa noite, até mais.